É. Uhum. Boa Olá, noite. olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Boa E noite, boa sexta. então, tudo bem, tudo tranquilo. O sol está entrando aqui, vamos dando um aceno para todos, né? Uhum. Uma boa noite para todos e para todas. Meu nome é Clayton e hoje teremos mais uma live da nossa Escola Livre de Filosofia. E hoje teremos conosco a professora Eliana Sandri. Ela vai conversar um pouquinho conosco sobre poetar o invisível, expressão que guarda a potência de transformar. A professora Eliana é pedagoga, trabalha na Secretaria Estadual de Saúde e trabalha com educação permanente em saúde coletiva. Entre outras coisas que ela vai falar para nós um pouquinho da trajetória dela, né? Então, professora, lhe desejo boas-vindas e fique à vontade, então, para expor sua live. Estou tentando achar um lugar que fique de frente. Eu estou com o computador aqui, eu não consegui conectar pelo computador. Eu não sei se eu vou conseguir abrir os slides no celular. Não sei se tu consegue me ajudar com isso. Eu não sei como é que faz para trocar a tela, né? Ah, Mas mas também, se não der para abrir, não tem problema. Também, né? A gente segue falando mais fluidamente tranquilo. e aí daqui a pouquinho alguma imagem, alguma coisa a gente consegue mostrar na tela mesmo, né? Claro. Então, eu sou. Deve começar já, professor? Por favor, fique à vontade. Eu primeiramente agradeço à Escola Livre de Filosofia pelo convite. Esse convite ele surgiu em uma outra live com o professor Sérgio Sade, quando conversávamos e compartilhávamos um pouco sobre a questão do indizível. E aí eu trazia um pouquinho daquilo que eu fui aprendendo e estudando na pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de mestrado. Então, trazia um pouquinho daquilo que fui produzindo e fomos trocando. Foi bem interessante. E aí surgiu o convite de fazer uma live e contar um pouquinho da minha experiência nessa pesquisa. E fala de uma cartografia, né, da própria trajetória de vida e de trabalho, como isso se mescla, como se aprende com a vida, com os acontecimentos. Então, deu certo e trouxemos no outro dia um pouco e hoje vamos refazer porque não conseguimos concluir, tivemos alguns problemas técnicos. E é isso, agradeço ao professor Sérgio, a você pela acolhida, a todos que estão aí conosco nesse momento também, para ouvir, para compartilhar. E que fiquem bem à vontade para perguntar, colaborar, enfim, e para a gente construir juntos algumas questões. Eu vou contextualizar um pouquinho a cartografia e o poetário invisível, de onde surgiu. De vez em quando eu vou virar um pouquinho para cá, porque eu fiz uma sequência para não fugir Sem problema. muito da sequência da fala, né? E nós temos quanto tempo, professor? Olha, eu acredito que você possa falar tranquilamente uns 25, 30, 35 minutos. Depois abrir para perguntas, né? Claro que quem quiser já colocar alguma pergunta ali também não tem problema nenhum, tá? Tá bem. Uhum. Então, essa expressão poetário invisível, ela surge durante o estudo da dissertação de mestrado, Cartografia do Cotidiano, Movimento do Desejo no Trabalho em Saúde. E essa cartografia, ela foi inspirada como metodologia na literatura de Deleuze e Guattari, e aí depois fomos estudando outros autores que trouxeram aqui para o Brasil, né, e traduziram todo esse estudo desses autores, desses filósofos, e aí fomos entendendo então a metodologia como uma forma de ir mapeando os processos de aprendizado ao longo da vida e que isso pudesse ir trazendo muitos novos conhecimentos e muitas formas então de conduzir o processo de aprendizagem, de relação com os demais, de construção de conhecimento no serviço,
de produção de outras propostas, muito alinhado com aquilo que foi acontecendo na trajetória. Então, pensando nessa cartografia, que não é uma cartografia como o geógrafo faz, que vai mapeando o espaço conforme vai mudando a geografia, né, vai mudando os territórios, essa cartografia é bastante psicossocial, é uma cartografia que vai trazendo as vivências, os acontecimentos nesse território real, onde nós estamos, traz sim a questão geográfica, porque traz delimitado no espaço onde a gente vai construir todo esse processo de mapeamento dos acontecimentos, mas ela é uma cartografia que ela vai mudar de uma pessoa para outra. Então, nós podemos estar juntos no mesmo processo e, ao escrever, cada um vai escrever de uma forma diferente. Porque, para produzi-la, o que foi utilizado? Memórias, acontecimentos, fatos, questões mais marcantes. Tem o meu pequeno aqui do lado, que daqui a pouquinho pode ser que vocês escutem alguma coisa, tá? Então, fatos marcantes, fatos históricos, a construção do próprio serviço, as mudanças que foram acontecendo, então tudo isso foi trazido. E interessante que durante esse mapeamento de uma trajetória num território real, a partir de uma vivência, de uma construção, de uma história, puxa outras linhas, outras histórias de outros tempos. Então, eu fui delimitando 8 anos de serviço para cartografar, mas foi puxando uma vida anterior, experiências anteriores que foram se relacionando com esse tempo de serviço. Então, como profissional, trabalhadora da saúde, eu trouxe algumas questões da minha formação anterior que me fizeram enxergar algumas coisas nesse momento onde eu estava naquele serviço, naquele território. Então, foi algo muito construído ao longo do tempo. Como é que se fez essa metodologia, né? Nós utilizamos passos ao invés de um método, né? Um método que nós costumamos fazer na academia, então foi diferente, foram passos que nós fomos construindo, 4 passos. O primeiro deles é a delimitação de um território para trabalhar, né? Dentro disso, a gente foi mapeando, foi varrendo um campo, foi fazendo uma construção e encontrando pontos importantes para ser debatidos. Depois nós chamamos de toque, que é onde a gente separa as coisas que vamos realmente focar. Aí depois vem o pouso, que se pousa a atenção naquilo que vai realmente, aquilo que realmente afetou e que vai ser descrito e que vai puxar outras produções. E o reconhecimento atento de tudo isso. Então, são esses passos, né? A gente escolhe ali o campo, os pontos, né? Delimita, a partir disso começa a pousar a atenção e reconhecer atentamente aquilo que afeta e aquilo que fez produzir conhecimento. Desculpe. Está atrapalhando o barulho? Vocês estão ouvindo? Professora, muito baixo, não tem problema nenhum. Não, então tá Por bem. mim não tem problema. Então eu parei ali na metodologia, né, que nós utilizamos. Então a ideia foi uma metodologia em processo. Nós tínhamos uma caminhada, íamos colhendo pistas ao longo dessa caminhada. E a partir daí, então, produzindo conhecimentos, leituras, conversando com a literatura, trazendo questões. Comprovando que aprender também pode ser, né, acontece a aprendizagem a partir de uma matéria que é a vivência do cotidiano. Então, o trabalho, a vida, as relações, a história, aquilo que somos é material de aprendizado o tempo inteiro, nos instiga o tempo inteiro, nos faz estranhar as coisas o tempo inteiro. E é esse olhar que nos permite estranhar aquilo que vemos todos os dias, que vai nos permitir, então, buscar mais conhecimento. Quando nós não nos acomodamos, quando a gente ainda se surpreende com coisas que todos os dias estão ali, é porque a gente ainda consegue mudar, aprender e buscar outras coisas. Então, é a partir disso que foi se produzindo essa dissertação. E foi algo muito corajoso, porque no momento que você se coloca como pesquisador da própria trajetória, você é o pesquisador e o pesquisado. E aí fica face a face, né, com aquilo que se está investigando. Então, em alguns momentos tem que ter todo um cuidado, porque mistura muito aquilo que a gente pensa com aquilo que aconteceu. Então, aconteceram muitos fatos importantíssimos ao longo do tempo.
E aí, a partir disso, o que eu pensei, o que reverberou na pesquisadora, o que realmente aconteceu, o que dali foi possível aprender, isso tudo vai se misturando e a gente vai construindo uma outra possibilidade, então, a partir de outras conversas e acompanhamentos. Eu digo que fui muito bem acompanhada pela minha orientadora, a professora Isabela Matos, o professor Alcindo Ferla, que também me acompanhou ao longo do tempo, e foram me trazendo muitas ideias e muito apoio nessa construção toda. Em alguns momentos, eu não sabia como dizer as coisas que eu ia descobrindo, porque tem aprendizagens que a gente não sabe dizer, não tem palavras ainda para dizer, né? Acho que nós não inventamos expressão para dizer tudo que a gente pensa ou sente ou entende da própria vida. Então, em alguns momentos, eu pintei, eu escrevi poesias, e a partir disso, então, eu ia me entendendo dentro dessa análise, desse roteiro, dessa trajetória, desse mapeamento. Então, esses mapas, que eu chamo de mapas, que eu fui construindo ao longo da pesquisa, eles são sucessivos, eles produzem esse movimento. Então, em alguns momentos vai ter um desenho, vai ter uma poesia em cada capítulo, dizendo aquilo que eu não consegui dizer de forma acadêmica. Então, a busca sempre foi primar, sim, pela uma escrita que trouxesse um conteúdo, que fosse uma escrita densa, que pudesse colaborar, que pudesse instigar quem fosse ler, mas que não deixasse a leveza da vida, dos encontros, das aprendizagens de fora. Então, que ela trouxesse, né, essa interação com aquilo que é mais fluido no dia a dia, com aquilo que nos representa, né? E aí foi surgindo esse poetário invisível. Como é que eu vou construir e vou expressar uma trajetória, vou apresentar os movimentos de aprendizagem, a produção de si, e ao mesmo tempo abrir espaço para que as pessoas possam construir outras coisas, né? E que se tenha, que o leitor possa encontrar ali linhas para outras reflexões. Ele possa ler e talvez se identificar. Bom, eu também passei por uma situação semelhante, ou no meu trabalho também tem algumas coisas que talvez eu possa aprender com elas, eu posso questionar. Ah, então o estranhamento é isso, né? A partir que eu faço com isso tudo? E aí vem muita questão do desejo dentro desse poetário invisível, né? Do movimento do desejo, do aprendizado. O que eu faço com esse desejo, né? Eu simplesmente digo, bom, tá, tudo bem, eu tenho vontade de aprender, mas é difícil, vamos deixar quieto por enquanto. Ou eu me envolvo com essa aprendizagem, eu busco outras coisas, né? Na coragem de se descobrir também diferente do que se pensa que se é. E aí, a partir dali, segue e vai descobrindo ainda outras coisas que a gente nem pensava, né? Então, é esse inesperado do dia a dia que a gente precisa estar aberto para construir, para analisar e identificar. Então, é compor uma obra que seja viva. E essa dissertação que eu fui construindo, ela está publicada, quem quiser ler tranquilo, tiver interesse de conhecer o nosso processo, não precisa começar da introdução. Se quiser começar do final, pode começar também. Né? O cuidado que a gente teve foi de produzir de uma forma que ela tenha uma sequência, tenha o seu objetivo, a metodologia, tudo direitinho, mas que também todos os capítulos se entrelacem. Então, pode começar pelas conclusões, que são considerações móveis, que nós chamamos. Pode começar pelo início, que é onde está se alinhavando alguns conceitos, são alinhados, iniciais. Pelos pousos, ao longo do tempo foram feitos pousos em alguns momentos importantes. Então, a ideia realmente foi fazer esse desenho dos acontecimentos para que a gente pudesse trazer para a leitura e a leitura poder também contribuir com as pessoas, né? Se tivesse interesse com os demais, enfim, ser uma obra que pudesse ampliar um pouquinho mais o horizonte da pesquisadora, né? E trazer mais pessoas para compartilhar. Então surge esse poetário invisível, muito junto com a literatura, né? Então muito junto com tudo que os autores foram trazendo, eu fui me inspirando em como eu poderia chamar essa escrita, uma escrita mais de expressão, uma escrita que desse passagem aos movimentos, que desse passagem aos sentimentos. E interessante que eu volto a ler e realmente essa escrita me devolve muita coisa que talvez eu tenha esquecido agora. No momento que eu escrevi, tinha um sentimento, uma lembrança, uma produção. Se eu leio, ela me remete a algumas coisas que eu acabo esquecendo com o passar do tempo. Então, ela derrama para o pesquisador aquilo que talvez ele não lembra ou coisas novas.
E quando eu comecei a escrita, eu escrevi não sei se eu chamo de poesia, eu chamo acho que de algum escrito que surgiu a partir das leituras e daquilo que nós queríamos produzir. Aí eu coloquei assim, eu imaginava que isso que eu estava produzindo, né, seria apenas uma forma de lidar com as telas ou com o tempo livre, porque eu costumo pintar. Então eu pensei, bom, deve ser só uma forma de lidar com a tela, com o tempo livre, com as ideias, né? Ou seria só uma produção, enfim, o resultado da minha forma mesmo de andar na vida, de um caráter antropofágico de andar na vida, de ir engolindo o admirado e tentando, né, assimilar aquilo que eu admiro e que acho interessante, né? E tudo isso ia habitando minha forma de andar na vida. Imaginava que talvez essas poesias que fossem surgindo fossem apenas uma forma de escrever nos tempos livres, que não tivesse muito sentido isso para o conhecimento. Mas aí eu fui percebendo que esse olhar, que é invisível ao olhar material, né, que é um olhar sobre aquilo que realmente nos impacta e nos faz pensar, esse olhar, ele realmente não é só uma forma não é uma forma de fugir daquilo que está acontecendo, não é. Ele é um canal. Mãe, né? Então tudo isso é um canal. Cada passo que eu dou 360 passos. É bastante. A cada passo ele dá 360 passos. Eu acho que eu dou um passo e ele dá 360 passos, provavelmente. Essa é a magia do home office, né? Essas pequenas singularidades são muito bacanas também. Professora, a Aline pergunta, boa noite, professor. Houve necessidade de termos de consentimento na sua cartografia? Não, eu fiz toda a escrita sem citar as falas como elas aconteceram, sem citar as pessoas, os lugares. Toda a escrita ela foi construída a partir da pesquisadora e o que a experiência e a trajetória reverberaram na vida da pesquisadora. Então, eu não trouxe as pessoas como elas são, eu não trouxe as falas como elas foram, mas eu trouxe o que as falas reverberaram na vida da pesquisadora, o que os acontecimentos reverberaram na vida da pesquisadora. Então, foi a produção da pesquisadora diante da sua vida. Então, diante da sua construção, diante da história, diante dos acontecimentos que foram sendo produzidos. Então, eu não citei um acontecimento, não narrei o fato, a pessoa, a fala. Eu narrei a reverberação de tudo isso dentro da vida do próprio pesquisador. Como que eu vejo as transformações, como que para mim foram as transformações e o que eu aprendi ao longo do tempo. Tanto que eu coloquei umas linhas, depois dessa ideia eu vou mostrar para vocês. Eu desenhei, e eu não tinha mais como dizer o que eu queria dizer, então eu desenhei como foram as linhas. Então eu desenhei as linhas do tempo, que foi aquele período de 8, 9 anos ali que eu escolhi para pensar sobre. Nessas linhas eu desenhei outras que as linhas chamaram, então eu desenhei anterior à minha formação pedagógica, como eu tracei o meu caminho, que também já se encontrava com os pensamentos de hoje. Então, o que eu estava pensando hoje já tinha uma construção anterior, que é a própria construção de si, que a gente carrega junto, né? A gente leva a nossa mochila com a nossa Constituição. Então, essas linhas anteriores, e que também se entrelaçavam as linhas da própria vida. E aí, naquelas linhas anteriores, tinham momentos que eu lembrava de coisas da infância que me remetiam àquele momento e que depois, atualmente, nessa linha do tempo da pesquisa, eu lembrava do momento que me lembrei do momento da infância e trazia de volta isso. Não, realmente, lá na infância, quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu olhei pela janela, eu vi um horizonte, eu ficava pensando, será que eu desse um passo maior e um maior, e ia chegar ao final daquele horizonte, eu queria outro e outro e outro e outro. Então, isso que eu vivi lá na infância, eu trouxe para agora. E que eu lembrei também no tempo passado, enquanto estudava. E realmente é uma construção, é um passo atrás do outro, é uma sequência de acontecimentos, mas a gente não chega no final, a gente está sempre no meio, costurando coisas que vamos descobrindo,
né? E aí, por isso que eu não tive termo de consentimento. Eu fui costurando coisas que eu fui aprendendo. E aí eu fui me sentindo cheia de histórias e de pessoas convivendo comigo. Então, tinha muita história, muita coisa para contar, mas não das pessoas, não do serviço, de mim diante de acontecimentos que foram importantes. Então, não tem falas de pessoas, né? Não se cita isso, mas se cita uma experiência que foi se construindo. E depois eu desenhei outras linhas um pouquinho mais complexas, que aí além da linha do campo de pesquisa, dessas linhas anteriores ao campo de pesquisa, a linha, né, escolhida para pesquisar, eu coloquei mais movimentos que aconteceram na relação dessas linhas. Então, no momento que eu pensei na própria história, na construção do conhecimento, no próprio serviço, no que se enfrenta um pedagogo estrangeiro na saúde para ser profissional da saúde, para se transformar em trabalhador da saúde, diante das dificuldades do serviço, né, das falas, diante dos desconhecimentos e das ignorâncias, porque o conteúdo é totalmente diferente, o serviço é diferente daquilo que eu vim estudando. Então, o que esse pedagogo foi descobrindo ao longo do tempo. Então, não tem a ver, tem a ver com o outro no pesquisador, tem a ver com o outro para o pesquisador, tem a ver com a trajetória para o pesquisador, tem a ver com o que reverberou no pesquisador, aquilo que ele viu, sentiu, percebeu, aconteceu junto. Então, ela está muito junto, mas não está citando o outro, mas o outro em mim, né? Porque é como eu disse, aquilo que eu admiro, que eu fui admirando, que eu fui gostando, eu fui introjetando, com certeza. Colegas que foram exemplos, que me ajudaram, claro que eu fui introjetando a maneira do outro também de fazer, né? Até querendo muito se parecer, muitas vezes, com o outro, que isso vai acontecendo. Então, eu fui refletindo como que se constitui profissional da saúde quando a gente chega em um espaço diferente, como que a gente consegue e o que acontece na gente. Então, eu fui pensando, bom, o que aconteceu? Como foram os movimentos do desejo? O que eles pediram? Né? Mais relação, mais entendimento, mais conhecimento, conversa com a literatura, abertura a um novo conceito, entendimento do outro, né? A percepção que o outro às vezes se fecha, mas eu também muitas vezes me fecho nos meus conhecimentos. Então, como é que se dá essa relação? Como é que se abre esse diálogo? Então, muito relacionado a esses processos que eu fui escrevendo. Então, não teve assim, o outro disse isso. Não. Eu trouxe esses processos a partir daquilo que eu fui percebendo. Se meu colega escrevesse, ia ser outro mapa, ia ser outra percepção, até porque as nossas memórias, elas guardam aquilo que para nós, naquele momento, afetou, naquele momento conseguiu instigar, estranhar. Então, é um processo muito próprio, uma escrita própria, autoral, mas muito conversada com a literatura e com o que a vida foi oferecendo. E é aquilo, é a educação permanente em ato, viva, né, acontecendo. Que é a pergunta sobre o próprio trabalho, sobre o próprio processo, sobre a própria vida, sobre si, sobre as próprias relações, sobre a maneira de fazer. Então, é esse cotidiano como matéria de conhecimento. Então, a partir dali, eu fui produzindo as relações. Vão perguntando se ficar alguma coisa que gostariam de saber mais, tá, pessoal? Então, foi um processo bem singular, um processo único. E foi um processo que exigiu muito. E eu fui reconhecendo o que dentro de toda essa trajetória merecia algum destaque para ser um pouso e um reconhecimento apenas. Então, eu fui colocando alguns pousos, dividindo em alguns pousos, né? Para contar também como é que essa experiência funcionou, né? Ela funcionou realmente como uma referência para a criação. Então, a própria experiência funcionou como uma referência para construir conhecimento e para criar tanto conteúdo quanto expressões que pudessem abrir para novas formas de pensar. Então, vou colocar os pousos que eu fui tecendo, né, ao longo
da pesquisa, que eu chamei muito de toda essa produção de traçados, de costura, de alinhavos. Então, eu trouxe todas essas palavras que também se relacionam muito à construção de mapas, né? Porque você produz um mapa e dali a pouco ele muda. Hoje, com certeza, ia mudar muito esse mapa. Ia puxar o alinhavo, talvez ia alinhavar diferente, né? Ia, sei lá, franzir mais, menos, usar uma outra linha. Eu não sei, eu ia fazer alguma coisa diferente, talvez, juntar outra cor. Então, vai mudando, vai mudando. Então, é bem móvel. O cartógrafo, ele caminha por um terreno muito móvel. Né? O cartógrafo, nesse sentido que nós estamos falando. Ele não vai ter uma certeza do que vai encontrar, mas a partir do que ele encontra, ele vai produzir. Então, é uma pesquisa diferente. Quando a gente tem uma pergunta que você quer uma resposta, aqui você tem perguntas, mas você sabe que você não vai ter uma resposta. Você vai ter muitas. E você vai ver o que dali você pode pegar para produzir conhecimento que vá sim se relacionar àquilo que estava sendo produzido e almejado e buscado no projeto, né? Que a gente tem que ter uma sequência. Mas a cartografia, ela te traz muitas surpresas ao longo da escrita. Tanto que, se você pegar uma dissertação que segue essa metodologia, inspirada nessa metodologia cartográfica, parece que ela não está escrita o objetivo, metodologia. Ela tem outras formas de escrita, mas você encontra ali, sim, todos esses passos importantes da pesquisa, mas ela é mais fluida, né? É uma escrita que ela se relaciona mais, você não tem uma escrita separada da experiência da vida, ela é muito produzida em conjunto, então a experiência puxa a literatura, que puxa uma experiência e vai revezando teoria e conhecimento prático e vivência vão se revezando. Em algum momento, a teoria puxa uma vivência, então você conta a partir daquilo que você leu. Em outro momento, você busca alguém para te ajudar a escrever aquilo que você viveu. Então, é muito nessa costura que vai se produzindo a cartografia. Então, os pousos, né? O primeiro pouso foi o estranhamento, aquele olhar estranho, aquele olhar que já aconteceu na infância, quando se abriu a janela e se estranhou a distância, né? E eu pensava muito, meu irmão faz faculdade lá em Passo Fundo, eu sou do município pequenininho aqui perto de Erechim, de Cruz Altense. Dizia, onde é que é isso? Eu ficava pensando, será que se desse mais um passo, passasse aquela colina, eu ia encontrar alguma coisa? Então já comecei a estranhar aquela imagem que eu tinha da casa da infância, da janela do quarto da infância, aquela árvore mais antiga, lá no fundo aquele horizonte que pode ser novo. Então, para mim, tudo era muito motivo de estranhamento. E isso eu acho que eu trouxe muito na minha caminhada ao longo da vida. E esse primeiro olhar da infância, ele volta no primeiro dia de serviço, quando eu estranho aquele lugar. Que lugar é esse? E claro, os nossos lugares de trabalho nunca são ideais. Nós sempre temos um trabalho que ele é do jeito que ele foi construído ao longo do tempo. Foi se coproduzindo as pessoas, o serviço. Então nunca é ideal, a gente vai construindo. Tem dificuldades? Tem. Mas eu estranhei aquele espaço. Não era o espaço que eu estava acostumada. Eu saí da educação infantil e cheguei no Serviço Regional de Saúde, trabalho com gestão de saúde com 33 municípios, uma complexidade imensa. Como entender? Como se sentir ali? Então, um grande estranhamento no início, que me remeteu ao estranhamento da infância. Então, o tempo todo, se a gente for perceber, a gente tem coisas da vida que vão nos remetendo a outras cenas. Né? E isso vai nos trazendo de volta pensamentos, perspectivas, entendimentos, nos traz outras possibilidades. Então, esse foi o primeiro pouso. Aí eu vou transitando um pouquinho sobre essas mudanças de rotas, né? Depois, o segundo pouso é a questão do terreno estrangeiro. Então, eu fui descobrir uma janela multicolorida nesse serviço, multicolor. Novos territórios, novas possibilidades, relações, a espera por um serviço, a espera por um trabalho, né? O não reconhecimento do pedagogo como profissional da saúde, quem é esse pedagogo profissional da saúde, por que está aqui. Todas essas coisas eu fui conhecendo e fui construindo ali nessa janela multicolorida. Mas, claro, a gente abre uma janela para olhar, tem outras várias que se abrem, e a gente vai escolher uma forma de olhar. E nem sempre
é a forma que o outro vê, mas é uma das formas de olhar para a realidade. Então, eu teci uma forma de olhar para a realidade e construí uma forma de produzir conhecimento e de viver sua trajetória. Quando eu converso com outros colegas, é outras percepções, são outras visões e outras necessidades que tiveram ao longo do tempo. E aí tem que cuidar, porque muitas vezes eu pensava, eu tenho que ajudar o colega novo que chegou, mas talvez ele não pensasse como eu, não tivesse a mesma necessidade que eu tive. Então também a gente tem que cuidar muitas vezes para não misturar aquilo que para nós é significativo e para o outro é significativo, né? E somos diferentes. Então, depois eu tive um terceiro pouso que eu escrevi, que é a questão das mudanças. Então, mudanças que aconteceram, novidades que chegaram, novas formas de organizar o serviço, né? Novas literaturas que foram apresentadas, novos meios de produzir planejamento. Então, tudo que foi apresentado de novo, novas pessoas chegando, reestruturação do espaço, nunca citando, mas dizendo que teve mudanças, que teve gente nova, que teve movimentação. Então, o que isso acontecia com quem estava ali? Teve movimentação, mas para mim, como que isso foi? Bom, talvez não é isso, mas para mim foi isso. Nem tudo que para mim foi, realmente para o outro foi. Mas naquele momento, a minha percepção me levava a pensar, a estudar o quê? A entender o quê? A me encontrar com quem? Então, essa análise que eu fui fazendo. Então, fabricando mudanças. Que mudanças aconteceram? O que eu aprendi a fazer? Aprendi sobre saúde, sobre SUS, fui buscar formação, aprendi com os outros, escutei mais, aprendi a me acalmar, né? Aprendi a fazer processos de formação, aprendi o que é formação na saúde, o que é educação na saúde, aprendi o que são estágios na saúde, qual era o meu papel, fui aprendendo ali dentro, por que eu estava ali, se eu podia construir alguma linha de trabalho, com quem construir. Então, isso foi um outro pouso, essa fabricação de mudanças. Então, vejam que é bem aquilo que a gente vai vivendo e que às vezes precisa reconhecer atentamente para produzir. Aí fui falando das nossas alquimias, das nossas produções, né? E cheguei num outro pouso, que aí é o quarto pouso que eu digo que é puxar o fio do alinhavo. Então, depois que eu alinhavei tudo isso, disse, bom, agora já está diferente. Então, eu posso puxar o fio e dizer que toda essa trajetória produziu essa profissional que já não é a mesma profissional e que realmente não é a mesma profissional que começou a escrever dissertação. E que hoje já não é a mesma que defendeu e que apresentou a live passada. Então, essa é a questão. Já dá para puxar o fio do alinhavo e dizer, bom, agora como que eu construiria isso de novo? Se eu fosse escrever de novo, com certeza teria outras coisas que acrescentaria, que, enfim, explicaria melhor ou traria questões, né? Então, a gente foi construindo, né, essas tramas com a vida, a partir das andanças. E algo que a gente precisa ter muito assim, em mente é que todo esse incômodo diante do que a gente sabe, do que o outro sabe, do que a gente faz, do que precisa fazer, do que ainda não consegue fazer, todo esse incômodo ele é muito necessário. E a partir desse incômodo que a gente consegue aprender e descobrir coisas novas. Então, se nós estamos muito calmos, se está tudo muito tranquilo, peraí, deve ter alguma coisa, pelo menos no nosso serviço, alguma coisa que não está certo. Está muito tranquilo, está muito calmo, não me desafia, tem alguma coisa errada, né? Então, é a partir desse incômodo e desse desafio, mas não é um incômodo que machuca, tá? Um incômodo que ele pode até nos sacudir bastante, mas é aquele incômodo que te lança, é aquele medo que te lança, é aquilo que te provoca. Isso não poderia ser diferente? Por que eu estou fazendo assim há tanto tempo? E isso até hoje a gente se questiona. Por que eu faço do mesmo jeito os encontros com as equipes, as formações? Não pode ser diferente? Por que as pessoas evadem os nossos encontros? Será que tem alguma coisa errada com a forma de fazer? Então, essas perguntas e essa abertura que se tem que ter, ela é um incômodo. Para escutar o outro dizendo que o teu encontro maravilhoso e bonito e bem preparado e cheio de atividades já estruturadas, com os slides coloridos, não é o que o pessoal espera. Então,
a gente precisa entender que mesmo que tudo que a gente fez é tão lindo, talvez não é o que o outro espera. Talvez tenha outra construção vindo dali. Então, como é que a gente junta essas diferenças e produz? Então, deixar-se tomar por esse incômodo e fazer dele uma matéria de aprendizado é o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Isso eu trago na dissertação. Quando você está muito tranquilo, está faltando aquele incômodo necessário para buscar alguma coisa, né? Porque a gente, com certeza, em algum momento vai surgir uma pergunta, vai surgir uma dúvida, a gente vai se deparar com algo que ainda não fez, com alguma situação que ainda não vivenciou, ou com uma situação que todo dia está igual, que a gente pensa que já fez de tudo, mas talvez ainda não encontrou a situação ideal, né? Ser desafiado ou se desafiar também, né? Se desafiar continuamente, né? Esse necessário incômodo para a aprendizagem. E aí, mais ou menos, foi nessa linha que fomos trabalhando. E o Poetário Invisível, ele vem trazer essas questões que a gente não vê, mas que incomodam, projetam, provocam, desterritorializam o tempo inteiro, nos fazem buscar outras coisas. E é um exercício diário, cotidiano. E uma aceitação também, aceitar esse estranhamento. Eu digo qualquer coisa, gente. Se você achou que está estranha aquela porta do jeito que está, pergunta, mas por que aquela porta é assim? Mas por que isso sempre foi assim? Por que a gente não pode, em vez de sentar um atrás do outro, fazer uma roda? Vamos ouvir primeiro, antes de falar. Tá lindo isso, mas daqui a pouquinho tem outra coisa que precisa ser privilegiada naquele espaço. Então, é isso, é ter essa dança, né, entre as diferenças e permitir esses movimentos do aprendizado. É muito bom estar no canto da gente, é muito bom. Eu experimentei isso também. Ficar no meu canto, com uma atividade bem específica, com algo que eu dominava, com uma metodologia que eu tinha construído e que eu estava segura. É muito bom. Mas nem sempre isso impacta de alguma forma, né, provoca, captura, e aí talvez tenha que desconstruir. Eu me lembro muito da imagem do Lego, meu filho gosta muito de brincar de Lego, que ele constrói, daqui a pouco ele não gosta mais, desmancha tudo, faz outra coisa, não gosta mais daquilo, já não era aquilo, e vai construindo, né? Então imagina se a gente ficasse com o primeiro desenho, a primeira montagem ali, né? Quanta coisa se perde nas próximas. Então foi mais ou menos por essa linha que fui seguindo, e foi muito satisfatório, muito bom. Eu acho que realmente a gente se conhece um pouco mais, permite o outro se aproximar, permite novidades. A Luzia escreve para nós ali que é sempre muito gratificante os encontros. Eu acho que seria importante tu falar para nós um pouquinho de como foi essa experiência, né, de estar ali na área da educação, pedagogia, né, e de repente se ver dentro de um processo de formação permanente na área da saúde. Como é que foi? Te movimentou, te desafiou? Como tu te sentiu? Me desafiou imensamente. Primeiro porque eu cheguei num espaço que também não era um espaço que tivesse um espaço para o pedagogo. Nunca tinha tido um pedagogo para trabalhar com educação permanente nesse espaço. Então foi estranhado pelos próprios colegas. Como assim? Como a gente vai trabalhar com ela? Porque tanto eu estranhei quanto eles me estranharam, isso é muito natural. Então para mim foi um grande desafio. De início, eu queria fazer tudo que eu pudesse para ajudar. Eu quero ajudar todo mundo, o que vocês precisam, o que não precisam, onde eu posso me encaixar, quem está precisando de ajuda. Então, o meu primeiro movimento foi ajudar quem precisasse. Tentei ajudar. Depois, eu fui tentando encontrar um espaço para produzir outras coisas. Né, que de início eu fiquei bastante tempo esperando por uma proposta de trabalho, esperando que tivesse algum espaço para mim trabalhar. Mas aí eu fui percebendo que eu não podia estar esperando um espaço que não ia chegar. Então eu fui me dando conta que tinha que construir de alguma forma um espaço de trabalho, porque tinha uma política de educação, sim, tinha uma necessidade de conversar com os colegas, de produzir algum movimento, tinha.
mas como que eu faço se eu não conheço a área da saúde? Eu conhecia de metodologia, de educação, né, de produzir projeto, toda essa parte da pedagogia, tranquilo, como que a gente aprende, de que forma que é melhor produzir um conhecimento, como que se trabalha com uma criança, trabalhava muito com educação infantil, então eu também entrei no Primeira Infância Melhor com o tempo, né, com esse programa estadual, então como que se aprende, como acompanhar, mas foi um desafio imenso, e eu precisei do outro, muito do outro, precisei do conhecimento do outro colega, precisei entender como é que se faz a multiprofissionalidade, como é que a gente trabalha numa equipe diferente com diferentes formações. Então, isso é muito difícil. A gente precisa se abrir muito àquilo que o outro tem para dizer. Reconhecer a própria ignorância. Né? O outro também tem que reconhecer que algumas coisas ele não sabe. Então, é um processo muito lento e de muito esforço e desafio. Mas eu me senti, assim, falando bem do meu sentimento, eu me senti de início, eu acho que um pouco deslocada. Eu pensei, nossa, onde eu estou? Eu ficava observando onde é que eu estou, como é que eu vou fazer isso. E aí eu parti para estudar. Eu fui investigando o que é a saúde, o que é o SUS. Gente, o sistema de saúde é um mundo, né? E digo que 10 anos depois eu consigo conhecer um pouquinho do que é o SUS e me localizar para saber para onde ir quando eu preciso de resposta. Ou com quem conversar para me ajudar a buscar a resposta. Mas busquei estudar muito, busquei entender um pouco do sistema, aí fui buscar formação mais acadêmica, busquei conversar com os colegas que já estavam há muito tempo. O que ajuda muito é o resgate da história, resgatar a história daquele lugar. E eu me lembro que uma vez o meu irmão me disse, você tem quantos anos? Ah, eu tinha 28. Veio 28. E quantos anos tem a instituição? Bom. Tem muito mais que eu. Mas não ajudou eles, eles queriam deixar abandonar. Mas o Superman de verdade, ele só os coisas. Tá bom. Então tá bom. Ele é muito colado. E aí, quantos anos a mais que tinha a instituição do que eu? Então, quantas coisas já haviam acontecido? E aí, isso me deu um estalo. Bom, eu tenho que olhar a história. Eu vou sempre olhar a história. Por que isso está do jeito que está? Porque as pessoas se relacionam, constroem, porque os movimentos são dessa forma. Então, a partir da história, eu fui me localizando, fui conseguindo entrar nas rodas de conversa, fui conseguindo entender um pouquinho mais os processos, ter mais calma, mais paciência com algumas coisas, paciência comigo também, com o meu aprendizado. Muita coisa, eu ia para as reuniões e depois eu voltava para a sala, quando eu conseguia um computador, porque no início eu não tinha sala, nem computador, nem cadeira. E isso é muito comum no serviço público. A gente muitas vezes não tem uma estrutura preparada para tudo que a gente precisa. E a gente cria muito no sistema. E aí, quando eu já tinha um espaço ali para pesquisar, eu ia pesquisando o que eram as siglas que o pessoal falava, o que significava aqueles conceitos que o pessoal falava, o que era epidemiologia, o que era, enfim, incidência, prevalência. Bom, eu ia pesquisando o que era tudo aquilo, né, indicadores de saúde, o que é isso, onde é que eu me encaixo nisso. E aí eu fui conhecendo educação permanente em saúde. Tipo, meu Deus, é educação, é saúde e é permanente. Tem toda a parte da educação, tem toda a questão da saúde, do conceito de saúde mais ampliado e é permanente. É no cotidiano, é a partir da vida, é a partir daquilo que a gente se questiona. Educação em saúde coletiva. Também não polariza com a educação permanente, também parte do território, do cotidiano, das dificuldades das pessoas. E eu fui me apaixonando. E fui me encontrando na saúde coletiva de tal forma que hoje eu sou trabalhadora da saúde, sou uma pedagoga trabalhadora da saúde. Eu já não me identifico mais pedagoga da educação infantil, embora eu trabalhe com a educação infantil indiretamente, porque trabalho com um programa chamado Primeira Infância Melhor, que acompanha todo o desenvolvimento infantil, né, do 0 a 6 anos, gestação e tudo mais. Mas a gente já me enxerga pedagoga profissional da saúde, trabalhadora da saúde, que consegue produzir com os outros colegas. Então, consigo produzir com a minha colega enfermeira, com a minha colega médica, com a minha colega administradora, com o meu colega economista, fisioterapeuta, fono, biólogo. Então, nós temos uma equipe
bem diversa, médico veterinário. Então, a gente consegue já colaborar e trabalhar em conjunto. Mas isso é uma construção aos pouquinhos, passo a passo, respeitando o saber do outro, respeitando o processo do outro, escutando a história do outro, a própria o respeito, né, do meu processo, sabendo dizer as coisas com jeito, mas dizer aquilo que incomoda, aquilo que não consegue, dizer quando não consegue, não assumir tudo achando que consegue. Então, mais ou menos foi assim ó, o meu processo de transformação, de construção, eu acho que de movimentação de pedagoga para pedagoga trabalhadora da saúde. E fui buscar, né, coisas que me ajudaram. E hoje me vejo brotada de histórias assim e de coisas que eu fui aprendendo com os colegas, com as pessoas, com o usuário. Tive a chance de poder visitar os municípios quando eu entrei na regional. Um tempo depois de ter entrado, teve uma visita em todos os municípios e eu consegui participar dessas visitas. Então, a estrada, o chão, o conhecimento, a ida até as unidades, até os municípios que compõem a região de saúde, isso tudo trouxe muito conhecimento, né, prático e muita convivência com as pessoas. Então, isso também me ajudou muito a entender o que é a pedagogia na saúde, qual é a pedagogia da saúde e por que uma pedagoga na saúde. Até hoje eu estou tentando me encontrar melhor, tentando achar caminhos. Já fiz de várias formas. E digo para vocês que o jeito que eu faço hoje já não está servindo também. Sabe por que eu tenho medo? Porque a minha imaginação, quando eu vou no meu só dá pra ir um pouquinho, depois eu consigo sair. A imaginação a gente vai e volta. A pacetinha assim, tudo É porque a imaginação da gente também faz voltas, né? Então tem que cuidar realmente. Tá bom. Olá, tudo bem? Como você está? tudo bem. Gostei dessa camiseta aí do Lanterna Verde, hein? A Luzia fala para nós: como gostaria de ter uma pedagoga para contribuir no processo. Também é um desafio diário em busca de metodologias. Eu tenho uma coisa muito importante. É mesmo? Essa questão da metodologia... Alguém curtiu. Essa questão da metodologia a gente vai aprendendo ao longo do tempo, produzir metodologias com as pessoas, porque o que funciona com um grupo nem sempre funciona com outro grupo. Um objetivo que eu aprendi na escola. Eu tenho muita coisa. Deixa o celular ligado. Então, vai ligar. Porque tem uma coisa. Nunca aconteceu verão. Se você cortar a grama ou uma lagarta vai pra comer, elas saltam um humor tóxico. Eu já peguei um. Eu fui mexer um pé de abacaxi e elas saltam um humor tóxico no meu dedão. Na verdade, entendendo os habitats dos animais, a grama. Isso é muito legal também. Cada território, quem está naquele território, e é muito parecido, pensando com a gente, né? A gente chega num território, quem está ali, então a gente sai às vezes fazendo coisas que vai machucar. E para eles, né, eles estão bem centrados nos animaizinhos ali, né? Eu vou mexer aqui no território e vou machucar o bichinho. E ele tá... Muito ativo, né? Muito ativo. E é legal que ele está bem nessa fase de descoberta, né? De espanto, como você tinha comentado, né? De estranhamento do mundo, né? Muitas vezes com certeza, né? Com certeza eles vão construindo isso e vão trazendo para a vida deles, né? Eu penso nas metodologias, acho interessante essa questão das metodologias, porque a gente nem sempre tem algo pronto para cada realidade, né?
tem lugares que dá muito certo você chegar a fazer uma roda de conversa, levar algumas perguntas e escutar e construir, enfim, problematizar. Em outros lugares dá mais certo levar coisas mais específicas e resoluções mais pontuais. Outros espaços você tem que chegar com mais calma, trazendo talvez primeiro conceitos básicos. Então, depende muito de cada situação. E também escutar muito o processo, né, de cada um. Então, a metodologia, ela é muito construída, acho que é muito construída no dia a dia. A gente tenta de tudo, de todas as formas. De uma forma mais lúdica, às vezes de uma forma mais positiva, o trabalho. Mas o que tem funcionado para nós, assim, bastante, é esse processo em que todos podem estar colaborando, um processo mais coletivo, mais coparticipativo. Vai produzir um momento de evento, junta o quadrilátero da educação permanente, que é o que a gente trabalha. A educação, a gestão, o ensino, o controle social, o usuário. Junta esse pessoal, ouve quem está usando o serviço, quem está fazendo acontecer o serviço, quem está ensinando para o serviço, quem está fazendo a gestão do serviço. Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos ouvir quais são os pontos, né, em comum que são difíceis. O que funciona mesmo é quando as pessoas podem se colocar e participar e sentir que fazem parte do processo. Isso funciona de verdade. Que bom, professor. Então, professor, eu acho que para a gente ir se encaminhando, né, para o nosso fechamento, eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre o que eu vou falar agora, tá? Daquele momento em que a menina olhou pela janela e ficou imaginando quantos passos seria até chegar a determinado local, até hoje, né? A partir desse teu estudo dessa história de vida, né? O que você sente quando você pensa sobre isso, quando você pensa sobre a sua dissertação, sobre a sua experiência, né, nessa existência? Quais são os sentimentos? Eu estava até pensando nisso hoje. Pensando assim, que a gente pensa... Para quem está um pouquinho, depois também conversa. Cara de pau. Desculpa, eu tô sozinha com ele, então às Tem vezes problema. ele vai se expressar. Agora tu deixa a mamãe falar, por favor. O que eu pensei hoje? Eu tava realmente refletindo sobre todo esse processo. E aí eu pensei que sou, né? A gente somos na vida, né? Em alguns momentos mais espantados com algumas coisas, em outros momentos tentando compreender, mas a gente é, né? Nós somos ali com tudo que nós temos de conhecimento, de sentimento, de vivência, de possibilidades. Então nós vamos sempre nos constituindo ao longo do tempo. Eu tentei pensar, olhar de novo pela mesma janela. Pensei, vou olhar de novo pela janela. Mas não é mais a mesma janela. Eu até acredito que a memória daquela janela seja uma memória que tem muito daquilo que eu senti no momento. E talvez a memória não seja exatamente o feitio que eu pinto, se eu tivesse que pintar hoje o desenho. Mas é a memória do afeto, é a memória do pensamento que eu tinha naquela época. O meu tamanho era outro em função do tamanho de hoje. Né? E tem muitas coisas que para mim hoje são muito grandes, daqui a um tempo talvez eu esteja mais próxima. Então eu vejo que ao longo do tempo isso foi acontecendo, coisas que me pareciam muito distantes, dali a pouquinho já estavam mais próximas, e estando mais próximas elas pediam outros sentidos. Porque aí tu chega mais próximo e mesmo assim tu não chegou completamente naquilo que queria. Então, eu vejo que para mim é um passo atrás do outro, é uma montanha depois da outra, e não são novidades constantes. Eu acho que aquela menina continua viva. É aquele pensamento que continua a guiar, né, as descobertas, é aquele espantamento. Eu vou mais cabeçudo. Tá bom, filho. Chega. Então, é aquela coisa, se a gente se abre para esse pensar, eu acho que cotidianamente ele volta.
Eu acho que eu ainda sou aquela menina, mas em outro momento, com outra maturidade, com outro pensar, em outros espaços, olhando por outras janelas, mas outras janelas com coisas mais distantes, com outras mais próximas e com muita expectativa de aprender. Então, acho que eu sou uma aprendiz na vida, eu vou dançando entre diferentes áreas do conhecimento e gosto disso. Né? Gosto da filosofia, mas gosto também da saúde coletiva, gosto da pedagogia. E assim vou transitando entre as áreas para tentar entender como que se dá esse andar na vida e esse aprendizado, como de melhor se pode, né, ir seguindo e produzindo esses mapas da existência. Isso. E como também eu faço para cuidar de um pequenininho. Então, essas coisas todas, né? Como você é trabalhador, pessoa, também precisa ser cuidado, precisa cuidar, precisa olhar. É uma mistura, A vida como ela é, né? como ela é. Com todas as suas nuances. Professora, então acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, né? Foi um grande prazer poder te conhecer um pouquinho mais, conversar contigo. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, né? E nos fala onde a gente acha o teu trabalho, como é que a gente procura ele. Eu posso te mandar o PDF, mas ele se encontra na Rede Unida, ele foi publicado pela Rede Unida, Associação Brasileira da Rede Unida. Então, entrando lá, vocês vão encontrar as obras e tem todas as obras que tem publicada lá, vocês encontram cartografia do cotidiano, movimentos do desejo no trabalho em saúde. E foi organizado, então, por mim, pela professora Isabela Matos e a professora Alcine Ferro. E tem a participação dos professores da banca. Então, a gente tem a dissertação, o livro foi produzido a partir da dissertação, e tem as conversas que foram produzidas na banca. Então, o que os professores falaram e o que nós devolvemos depois a partir das falas dos professores. Olha que bacana. O texto, as conversas, e a gente devolveu depois, concluiu. Os apontamentos, digamos, estão ali, os apontamentos. Né? Foi uma forma de tentar trazer os movimentos que foram produzidos ao longo do processo. E incluir ali também as falas dos professores que participaram. Que bacana. E daria para incluir a fala de quem fosse ler também. Fosse pensar, né? Daria para ir incluindo. É um livro que pode ter muitas mais páginas, né? Cada pessoa que vai ler ele vai ter uma sensibilidade diferente, né? Em relação à tua existência. Parabéns. Então, em nome do nosso coordenador, professor Sérgio Sardi, te agradeço mais uma vez, em nome da Escola Livre de Filosofia, e as portas estão abertas, né, para a gente fazer uma outra live em outro momento também. Tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas. E até a próxima. Em breve vamos disponibilizar o nosso próximo palestrante, tá bom? Um abraço, boa noite para todos.